Olá, estamos entrando ao vivo aqui ao mesmo tempo no Instagram e no YouTube. Então, sejam bem-vindos, quem vem chegando. Aqui no Instagram vou deixar registrado o nosso nome, né, do aulão. Aqui no YouTube já fica registrado, mas aqui a gente precisa deixar. É uma alegria hoje aqui no Dia das Mulheres, né, Internacional das Mulheres, poder falar de astrologia e do feminino. Sejam bem-vindos. Alegria. Feminino no mapa astral. Isso aí. Já eu vou começar aqui. Quantas pessoas vêm chegando também. Essa live vai ficar gravada no YouTube e aqui no Instagram também. Nós vamos deixar, vou deixar público depois essa live apenas no nosso canal do YouTube. Então, quem tá ao vivo agora vai conseguir acompanhar e após vai ser apenas no meu canal do YouTube. Hoje vamos falar desse feminino no mapa astrológico, né? Deixa eu fixar aqui o comentário. Fica aberto para fazerem perguntas também. Então, me apresentar para quem está chegando, né? Para quem está me assistindo aqui. Eu sou a Morgana, sou terapeuta transpessoal, né? Sou especialista em psicologia analítica, trabalho com a Gestalt também, a Gestalt terapia. Mas eu sou astróloga, já sou estudiosa aí dessa ciência da natureza há alguns anos, né, e faz parte aqui da minha vida, né, a aplicação dessa ciência, né, e é um dos trabalhos que eu venho desenvolvendo aqui, tanto nos atendimentos individuais quanto nos cursos de astrologia, né, também, e os encontros de mulheres que nós vamos ter esse ano, presenciais aqui em São Paulo, com o tema do autoconhecimento e do feminino. Uma alegria poder retornar com essa novidade, né? Sentindo aí um novo. Mas por que eu escolhi no dia de hoje, no Dia Internacional da Mulher, falar do feminino pela visão da astrologia? Porque a astrologia é uma ciência milenar, né? Que nos convida a conectar com a natureza celeste. Então, a natureza celeste, ela traduz para nós a nossa essência, né? Através do mapa astrológico, a importância, né? Sejam bem-vindos quem está chegando aqui. A importância do mapa astrológico na vida da gente é como se fosse uma bússola de orientação, né? Porque dentro do mapa a gente consegue ver uma configuração que ela é só nossa, ela é exclusivamente a nossa identidade, o nosso DNA astral, onde a gente consegue visualizar, né, o nosso caminho de vida e também, né, as resoluções que nós podemos escolher, né, no nosso caminho. Também observamos as nossas potencialidades, conhecendo a personalidade através do mapa astrológico. E hoje aqui eu tô vindo falar com vocês a respeito de como é que a gente pode conhecer, entender a nossa essência feminina dentro da astrologia, mais especificamente dentro do próprio mapa astral. Em primeiro lugar, o mapa astrológico, hoje em dia com a popularização da astrologia, né, existem muitas plataformas, né, que a gente pode calcular o mapa astrológico, tanto profissionais quanto umas que são mais blogueiras, né? Tem alguns sites por aí
Não vou citar nomes aqui, né? Porque eu não tô fazendo publi. Mas se você jogar no senhor Google, vocês vão encontrar, né, algumas plataformas. É claro que nem todas as plataformas são confiáveis para cálculos de mapas astrológicos. É sempre bom a gente procurar um profissional, um astrólogo, para conhecer mesmo, né? Porque as plataformas profissionais, elas são diferentes, né, do que essas gratuitas. Mas existem gratuitas muito boas também, né? Então, se você... hoje aqui a gente vai falar do feminino no mapa astrológico, né? O feminino representado aí pela astrologia. Nós vamos ver alguns símbolos, né? Tô trazendo assim os símbolos mais importantes e que todo mundo já ouviu falar, né? Eu nem não sei se todo mundo, eu acho que todo mundo é muita gente, né? Mas assim, a maioria das pessoas que se interessam ou tem alguma afinidade com a astrologia já ouviu falar. A Lua, né? A Lua no nosso mapa, Vênus e Lilith, né? Eu quero falar um pouquinho aí a respeito de cada um desses símbolos, né? Dentro dessa simbologia do nosso mapa. E é claro que aí você, olhando o seu mapa astrológico, você pode compreender de uma forma mais personalizada. Eu aqui hoje eu não consigo personalizar individualmente cada espectador que está aqui me assistindo, né? Mas eu deixo aqui, né, o convite para esse estudo de autoconhecimento. Quero trazer uma visão geral, né, para a gente poder entender que esse olhar para a natureza feminina, ele pode ter bases, né, bases muito antigas, de um conhecimento que já tem uma consolidação, né, como essa ciência da natureza, que é a astrologia. Então, bem-vindo a todos, convidem as pessoas, mandem esse link do Instagram pra gente poder conversar juntos aí. Vamos começar. Então, eu vou começar pela Lua, né? Aqui, a gente falar da Lua na astrologia. Então, aqui, para quem tá entrando agora, né? Meu nome é Morgana e hoje eu venho falar para vocês a respeito da astrologia e o feminino. Vamos falar da Lua, Vênus e a Lilith, né? Então, eu quero começar pela Lua, que é esse símbolo, né? Tão magnânimo, né, que a gente consegue ver no céu, assim, praticamente todos os dias, né, em algumas fases dela. E nós estamos numa lua cheia, né, começando hoje dia 8, Dia Internacional da Mulher, uma lua cheia em Libra, né, transitando no signo de Libra, trazendo pra gente, assim, uma conexão com a importância da gente sintonizar no equilíbrio das relações, o equilíbrio com a gente mesmo. A lua cheia, né? A lua e as suas fases, cada fase da lua traz assim uma conexão com uma determinada energia. A lua crescente, né? A gente agora tá na lua cheia, né? A lua cheia, ela traz essa intensidade, a intensidade emocional, a intensidade dos processos emocionais. Anteriormente nós tivemos a lua crescente, né, até chegar aqui. Cada ciclo lunar dura em torno de 28 a 29 dias. E os ciclos da lua, né, eles são divididos em 4 fases. E cada fase dura aí em torno de 7 a 8 dias, né? E a gente consegue ver os signos do zodíaco. A astrologia, ela nos ensina que existe um cinturão de constelações, né? E essas constelações é o que dá esse nome, né, aos signos, e a gente percebe a natureza. Então, o zodíaco, essa sequência de signos, né, e os astros que tem no céu, tudo isso forma uma composição, uma sinergia, né? E aí tudo isso configura para que a gente, né, a gente venha, né, nasça aqui na Terra. E aí existem, né, astros que são muito importantes, né, na influência direta da nossa personalidade.
o sol representando o espírito, representando o pai, representando o masculino, e a lua representando o feminino, a mãe, o instinto básico, né, de sobrevivência. E as fases da lua, elas têm essa conexão com os ciclos da natureza, mostrando pra gente que todos os meses a gente tem a oportunidade de renovar, né, a nossa intenção, a nossa energia, a nossa conexão conosco e com o todo, né? Então, todos os meses. E aí, o que acontece? Você nasceu em uma fase da lua. Você nasceu em uma fase da lua e a lua estava transitando, estava passando por um determinado signo quando você nasceu. Então, todos os meses a gente tem essa oportunidade de sintonizar, né, com esse retorno lunar. Ou seja, eu vou dar o meu mapa como exemplo, né? Por exemplo, eu tenho uma lua em Áries. Assim, uma lua cheia, lua em Áries. Então, todas as vezes que começa a fase da lua cheia, eu sinto as coisas com mais intensidade, porque foi aquele período, essa fase foi o período que eu nasci, né? E também isso tem mais intensidade. E na minha personalidade, para quem me conhece mais de perto e para quem me acompanha aqui, né, dá para perceber que eu tenho uma certa intensidade na forma de pensar, na forma de falar, né, na forma de lidar, né, com o mundo e nos relacionamentos. Então, essa é uma das características, né, da fase da lua cheia. E em Áries, trazendo a natureza, né, os signos demonstram a natureza, né, de cada coisa. Então, assim, o que é interessante para a gente poder perceber, né, conhecer o nosso mapa? Conhecer, né, a natureza dos signos, conhecer alguma coisa também dos astros, que assim a gente vai compreendendo, né, por que eu tenho a lua em Áries, por que eu tenho Vênus em Câncer, por que eu tenho a Lilith em Gêmeos, né? Então a gente vai entendendo esse autoconhecimento de uma forma arquetípica e simbólica. Então, a lua, ela vem trazendo esse significado, né? De que a cada mês a gente pode sintonizar numa renovação que está ligada à nossa origem. A lua, ela tem uma representação, né? Essa representação do feminino, tudo que tem ligação com o feminino, né, assim, principalmente dentro das práticas rituais, as práticas de espiritualidade e a própria simbologia de diversas coisas ligadas às mulheres, a lua está presente. Mas não é só isso, a lua também, ela representa, né, ela tem, assim, milenarmente, né, uma ligação muito forte com vários mitos, histórias, né? Então a lua já foi chamada de diversos nomes em mitologias, né? Na astrologia ela representa a natureza básica de nossos instintos e nossas emoções, né? Representa o nosso senso de proteção, representa os hábitos enraizados, dá indício do que nos faz bem, né? Quais são as nossas motivações pessoais. Então, as pessoas que se sentem até mais intuitivas e têm alguma sensibilidade assim, mais aflorada, provavelmente tem a lua em algum signo que deixa isso mais forte no mapa astrológico. Então, esse é um astro que tem influência direta na nossa psique. E essa influência ela pode ser captada e sentida de diversas formas durante cada momento do seu ciclo, né? Cada fase que acontece. Então, a lua representando o feminino aqui, ela traz esse lado emocional, né? Uma conexão com os sentimentos, com as emoções, traz um senso de proteção, né? Um senso de segurança também. Então, ela vem conectando a gente com essa natureza subjetiva, né? A sensibilidade subjetiva, né? E isso depende da configuração de cada pessoa no mapa.
Então a gente não consegue perceber algumas coisas se a gente não tiver sintonizado com essa essência, né, que a Lua traz pra gente. Então, a posição da Lua no mapa astrológico evidencia a natureza, né, das nossas emoções, né? Eu dei exemplo aqui do meu mapa, né, da Lua em Áries. As mulheres que têm a Lua em Áries, eu conheço várias mulheres que têm a Lua em Áries, e as mulheres têm a Lua em Áries porque é assim, aí Áries, né, por exemplo, Áries tem um signo que é regido pelo elemento fogo, né? Áries tem até uma fama assim de um instinto mais impulsivo, mais reativo, mas também tem uma polaridade muito positiva que são as iniciativas. Então, são pessoas que demonstram emoções, né, sentimentos muito impulsivos, né, reativos, mas também tem gás, energia, motivação para realizar as coisas, acontecer as coisas. Então, a posição evidencia as nossas emoções, né? A posição da Lua no nosso mapa. Mas quando a gente fala da Lua, a gente está falando também do nosso poder interior. A gente está falando dos ciclos da natureza mais básicos, né? Olhando assim, os ciclos do nosso corpo, né? Sendo assim também uma influência super forte nas águas, né? Tem o domínio das águas, então as nossas emoções elas reagem, né, instintivamente às situações externas e de acordo com as fases também. Então, tudo que a gente faz de maneira instintiva, toda a comunicação que é não verbal, que é feita de forma emocional, de forma instintiva, intuitiva, é uma característica do nosso signo lunar. Então, a Lua traz essa conexão com o nosso mundo interior, né, revelando a nossa identidade, a nossa intimidade, uma identidade mais oculta, o que dita a grande forma assim, que a gente age, né, em momentos principalmente de crises. Né? Então, a gente sabe muito a respeito da natureza lunar de uma pessoa quando ela é submetida a alguma pressão, né? Então, analisar a Lua também é analisar como é que a gente se relaciona dentro do nosso lar, né? Quando a gente está se sentindo só, né? Quando estamos em conexão mais com esse silêncio, né? Quando a gente baixa a guarda, né? Então, revela muito a capacidade pessoal do nosso trabalho interno, da gente reconhecer, compreender, né, as manifestações da nossa expressão egóica, né, do ego. E e a Lua, ela tem sempre essa sintonia também com a natureza feminina de uma forma até maternal, né? Representa a imagem da mãe no nosso mapa astrológico, né? Ela tem uma equivalência ao arquétipo feminino, trabalhando um conceito também da maternidade, né? A maternidade aqui, tanto quanto filhos, né? Quanto a proteção, o amparo, o suporte e todo a abnegação e sacrifício que a gente faz pelos descendentes, né? Tanto os genitores como os filhos, né? Então, assim, todas as questões que a gente olha a respeito dos relacionamentos, né? Tem a ver com a Lua no nosso mapa. Então, ela retrata a nossa relação real, né? Tanto entre, né, afetivas, né, mas entre a mãe e os filhos, né, trazendo esse acolhimento. A Lua no nosso mapa mostra muito a forma como a gente acolhe, o ato de dar colo a si mesma, aos outros, uma forma que a gente nutre, que a gente cuida do nosso tanquinho do amor, né? Do nosso tanquinho emocional.
né? Então, tem a ver com a nossa independência existencial. Então, entender a Lua, né, representando esse feminino no nosso mapa astrológico, é entender se nós já temos alguma facilidade ou algum desafio na forma de ser emocionalmente independentes ou dependentes, ou algo que esteja aí fazendo uma equação, né, uma equação lunar. Então, a gente também assim se conecta com as memórias, e eu sinto que tem muito a ver com esse resgate da ancestralidade feminina, porque a lua, quando a gente faz, por exemplo, uma meditação lunar, quando a gente sintoniza, firma um pensamento na lua, a mulher sente, né, essa conexão com a lua no corpo dela, nos ciclos dela. As mulheres, por exemplo, que menstruam, né, elas sentem, né, o movimento das águas internas, o movimento da menstruação, né, e isso tem uma força enorme a partir da lua, né? Então, isso é interessante a gente observar, né, que os nossos ciclos têm uma sintonia com os ciclos da lua, e quando a gente está entendendo, né, esse funcionamento, a gente começa a entender também a nossa experiência com a figura materna, nossa figura materna. E isso descreve como a gente age e como a gente repete, e as heranças que herdamos da nossa mãe, os comportamentos maternos que a gente projeta no nosso dia a dia e nas nossas relações, sem às vezes a gente se dar conta. Então, essa lua, né, representando esse feminino, tem a ver com o tanto que a gente está se nutrindo, né? Tem a ver com as nossas motivações pessoais. Então, esse olhar do feminino, a gente perceber, né, que feminino é esse que nós manifestamos. Às vezes a lua está num signo bem ativo, né, que tem uma polaridade até mais masculina, e aí vem convidando a gente para trazer essa atividade, esse equilíbrio, né, dentro do nosso dia a dia. Então, ela no nosso mapa astral é considerada um dos posicionamentos mais importantes, né? Porque enquanto o Sol representa assim a nossa autoafirmação, quem a gente é no mundo, né? A Lua revela a forma como a gente se relaciona com a nossa intimidade mesmo, né? Representa essas memórias, esse resgate ancestral da sabedoria, do legado, né, das mulheres da nossa vida. Tem uma ligação com os sonhos, tem uma ligação com esse mundo onírico, simbólico, arquetípico, essa linguagem, né, que faz com que a gente sintonize, né, com o oculto dentro de nós. Então é um mistério mesmo, né? A lua trazendo esse feminino de uma forma assim profunda, né? Tem muitos estudos a respeito da lua. Então, quanto mais a gente olha, né, a posição da lua, essa relação ao princípio feminino, a proximidade, tudo aquilo que nos remete a este sentido, né? Ele, no nosso inconsciente, ele não é diferenciado do processo emocional, né? Então, a gente vai entendendo como é que a gente lida principalmente com o nosso mundo interno, né? A lua convida a gente a olhar as fases da nossa psique, né, dentro da gente, né? Mostrando pra gente assim o quanto que a gente está preenchido, satisfeito com a nossa criança. Tem a ver com os filhos, com as crianças, né? E as crianças interiores, se a gente for olhar, né, dentro de uma perspectiva individual, né, tem a ver com os nossos interesses pessoais também, né?
Então, como é que a gente pode saber se a gente está com uma lua equilibrada ou desequilibrada, né? Porque o lado equilibrado desse signo lunar que apresenta no nosso mapa astrológico, né? E aí, no início aqui eu falei logo, né, que todo mês a lua passa no nosso signo lunar, né, em alguma fase. E todas as vezes que esse retorno lunar acontece, ele ativa essa natureza nossa de forma mais intensa e profunda. E a depender da casa astrológica que a lua está, ativa aqueles assuntos. As casas astrológicas, né, eu não falei aqui logo no início, mas as casas astrológicas a gente consegue ver no nosso mapa astrológico e são assim, são departamentos de experiências, né? São campos de experiência na nossa vida, são 12, assim como signos. Então, cada signo está numa casa e os astros se encontram numa casa também. Isso é possível você conhecer dentro do seu mapa astrológico, né? É claro que eu não vou entrar nesses detalhes mais assim, técnicos da astrologia, porque hoje aqui não dá tempo falar assim, né? Mas o equilibrar essa lua em nós, esse feminino em nós, é estar em sintonia com a fluência da natureza, né? E isso tem a ver com a capacidade da gente compreender os nossos sentimentos e as nossas reações, assim como dos nossos relacionamentos, como de outras pessoas, né? O quanto que a gente sente vontade de se dedicar, de nutrir, proteger, além de aguçar a nossa afetividade. Proteger aqui que eu falo é o amparo, é o acolhimento, né? E aguça essa vontade da gente estar mais perto, mais próximo, né? Mas depende também do humor, porque o lado oculto da lua, né? Que a gente vê as fases da lua de acordo com o tanto de luminosidade que ela apresenta no céu, ela vai revelando também luz e sombra dentro de nós. Então, para vocês entenderem que esse feminino representado aqui pela lua traz muito claro para nós assim a dualidade, né? A dualidade, onde a gente sente segurança, onde a gente sente bem-estar, o conforto, mas onde a gente também sente a vulnerabilidade, a fragilidade, a instabilidade emocional, né? E muitas vezes também mostrando assim a tendência a dependências psicológicas, a falta de amor próprio, um sentimento muitas vezes de inferioridade, carência. Então, a depender da posição, não é tão fácil gerenciar o eu, né? Esse eu. Então, em primeiro lugar, para a gente conhecer, né, a nossa personalidade aqui, a gente falando da lua na astrologia, né, essa ligação com o feminino, é entender o nosso poder emocional, que é o que a lua traz pra gente, né? E a outra, né, o outro símbolo tão importante quanto, e eu sinto que esse grande símbolo que é Vênus traz assim uma imagem, né, a imagem que nós temos de nós mesmas, né? Vênus, o próprio símbolo, né, de Vênus é um símbolo que retrata, né, o glifo de Vênus retrata o feminino, representa, né, o feminino, o símbolo do feminino, Vênus e Marte, né, Marte representando também o masculino, que é um círculo com uma cruz, né, uma cruz logo abaixo do círculo, e esse glifo, ele enfatiza muito a possibilidade da gente colocar os valores mais altos, né, mais altos da natureza, né, a respeito da matéria, né, assim, como se existisse uma dominância, né, que, mostrando a realização da vontade superior em nós, né. Esse glifo, ele é construído, né, com esse círculo de consciência. Então, Vênus traz muito essa conexão com a consciência. E esse nome Vênus, né, é conhecido desde tempos remotos, né,
por diversos nomes, né, em diversas mitologias. A gente tem uma ligação com a Afrodite, que é uma deusa grega, ligação do amor e da beleza, né? Na Babilônia tem a Estar, né? Com um simbolismo. O símbolo de Vênus está sempre atrelado a alguma figura feminina, está sempre fazendo alguma correspondência, alguma analogia, né? Dentro das histórias, né? Então a gente tem a deusa Vênus também, né? Então antigamente era até pensava-se que Vênus era dividido, né, em dois corpos distintos, né? Uma estrela, eram duas estrelas, né? Pensavam-se assim, né? Os astrônomos. Mas descobriram que na verdade é um planeta só, né? E a gente consegue vê-la, né? Bem grande. Então, esse astro, a gente está falando do feminino aqui, independente do gênero, né? Claro que eu tô falando mais pro público feminino aqui, mulheres, porque hoje também é o Dia Internacional da Mulher e é por conta disso que eu tô aqui conversando com vocês, né? Mas Vênus representa o feminino independente do gênero, né? Representa o feminino em toda a natureza, né? A Lua também, né? Então, mas a gente consegue ver o tom das nossas relações, de fato, através de Vênus, né? O tom do nosso afeto, o tom do nosso romance, o tom do nosso amor, através desse posicionamento de Vênus no mapa astrológico, né? Então, na astrologia, Vênus, né, mostra muito a forma como a gente expressa os nossos sentimentos nos relacionamentos interpessoais, principalmente no que tange ao amor e ao prazer. Porém, Vênus também, né, isso até fazendo uma analogia lá com a deusa, né, Afrodite, a Vênus, né, dessa representação de mulheres belíssimas, né, ligadas a essa conexão com a própria sexualidade, né, com a sensualidade, a sua forma de se valorizar. Eu vejo esse símbolo de Vênus como um espelho, como se a gente estivesse se olhando no espelho, né? Então, ela mostra a imagem que a gente tem de nós mesmas. Então, a gente entender esse simbolismo dentro do nosso mapa, também astrológico, a gente começa a perceber como é que a gente construiu os valores pessoais, né? Qual que é a conexão da nossa pessoalidade e a projeção que a gente tem, que a gente espera que as pessoas nos reconheçam. Então tem a ver mesmo com essa imagem, né? Então mostra também, Vênus, ela tem a ver com esses valores pessoais, a forma como a gente se valoriza, né? Tanto no sentido emocional como no sentido material, porque aqui quando a gente está falando de feminino, a gente está falando também de um lugar de abundância, né? Que tanto de abundância quanto de escassez, que é a sombra, né? Essa dualidade que se apresenta, né? Dentro desse princípio aqui que a gente vê no mapa, e a gente vai ver Lilith daqui a pouco, que é a revelação desse lado oculto, né? Dessa sombra, de fato, né? No nosso mapa. Então, tem a ver com a forma como a gente administra os nossos bens pessoais, os nossos bens materiais, os nossos bens imateriais, os valores estéticos, os valores sociais, a nossa capacidade de tomar decisões que trazem satisfação para nós, daquilo como mulher, se a gente está sintonizada em eu faço aquilo que eu realmente gosto, eu tô seguindo mesmo o meu caminho, né? Isso que eu tô aqui me empenhando, me sacrificando, lutando todos os dias, tem a ver, né, comigo, tem a ver com minha própria natureza. Vênus vem convidar a gente a fazer essa reflexão,
né? Então, é muito importante, né? Porque a gente entender que a gente está aqui, né? Para a gente ser feliz e se realizar. E Vênus vem mostrar a beleza em ser feminina, a beleza de se reconhecer bela, né? E essa beleza, ela não precisa ser validada e aprovada por ninguém, né? É aí que a gente vai começando a compreender, né? Mas a gente, e Vênus no nosso mapa, vai revelando pra gente como é que a gente, né? Qual é o campo magnético que nós temos, né? Qual é o campo magnético que a gente tem, né? Quais são as situações que chegam até nós? Quais são, né, as pessoas que chegam até nós? Qual é a nossa frequência? Qual a frequência que a gente precisa vibrar para que a gente possa ter uma nutrição, uma realização, uma sintonia da nossa vontade, alinhamento, né, dessa consciência na realização material, na nossa realização pessoal, alinhando a nossa satisfação em estar vivo, habitar um corpo, né? As mulheres esteticamente, né, valorizarem como elas são, mas olhar também para si mesma e ver como pode melhorar. Então, Vênus traz essa conexão tão bonita, né, da gente se sentir, né, qualificada, da gente reconhecer as nossas qualidades, né, e principalmente o que a gente está buscando também em outras pessoas, nas nossas parcerias emocionais, né? Então, Vênus trazendo, né, os valores do bem viver, os nossos gostos pessoais. Vocês estão notando que o feminino na astrologia tem a conexão assim bem com esse sentido emocional, assim, daquilo que realmente move o nosso coração, né? Então, assim, que a gente está falando aqui da Lua, está falando de Vênus, e aí a gente percebe que uma representa as nossas motivações básicas, e aí Vênus trazendo, assim, as particularidades nossas, afinidades que a gente tem, que a gente aprecia, que a gente desfruta. Tudo isso a gente está falando de nutrição emocional, é isso que o feminino quer de nós, nos convida, né? Como é que a gente se alinha, né? Para poder sentir mais equilíbrio, saúde, né? Então, administrar, né, o que essas representações trazem. Um lado bem administrado de Vênus faz a gente apreciar a vida com mais facilidade, mais suavidade. Isso depende de cada signo, que o signo que sua Vênus está, né? Então, a gente pode ser que a gente sinta um desejo de cooperar, que a gente necessite de algum auto-reconhecimento, né? Às vezes nos inspira, né? Traz muita inspiração, a criatividade que Vênus traz pra gente, a afeição, né? Aflorar os gostos mais sofisticados da nossa forma de ser, né? Um alto nível de espiritualidade, nos conecta também à espiritualidade, né? Trazendo assim uma ressonância da luz, né? Da consciência em nós, né? Então Vênus traz, eu sinto que a Lua, né, ela traz isso, né? Tem a ver assim com o nosso nascimento, tem a ver com a nossa matéria, que o nosso corpo, a nossa vida presente, bem existência mesmo, né? Eu sinto uma conexão assim com a Mãe Terra, a Pachamama mesmo, a Lua, né? Dirigindo todos os ciclos da natureza, assim, junto com, né, com os outros astros, né? Mas tendo essa ciclicidade, a Lua traz essa ciclicidade. Vênus nos conecta com uma consciência superior, nos conecta com a vontade espiritual, aquilo que a gente veio fazer, a nossa missão. Então, até nós como mulheres, né, nos alinharmos com essa satisfação pessoal também. E aí, desculpa, nós temos
a Lilith, né? Esse terceiro elemento tão importante também da gente observar, né, no mapa. A Lilith, ela tá no mapa representada por uma lua também. Ela tem uma lua, o glifo dela, o símbolo dela é uma lua com uma cruz, né? E aí alguns astrólogos chamam de lua sombra, chamam de lua negra, o lado oculto da lua, né? Então a Lilith, ela tanto a nível astronômico quanto a nível astrológico, falar dela, desse símbolo, não é aqui eu tô falando do símbolo, né? Não é uma tarefa muito simples, porque possui muitos detalhes, possui muitas controvérsias, e aí às vezes para explicar envolve alguns mitos, né, algumas lendas. Então não é algo assim que é utilizado por todos os astrólogos, né, ou ordens esotéricas. Às vezes não é tão lembrada, né? Então, porque é muito mistério, é muita dúvida que toca as informações ao longo do tempo, que passou por diversas interpretações. Então a gente não pode dizer assim de fato que existem informações conclusas, assim, 100% verdadeiras a respeito do que é e o que não é. É pra gente remontar essa figura, né? Mas a gente pode falar sim, né, aqui na astrologia, essa representação, né, porque a Lilith tem uma conexão muito, que é um ponto, né, que a gente tem no mapa, tem uma ligação muito forte com a ancestralidade, né, e assim, arquetipicamente, a gente pode perceber que ela tem a ver com a sombra do feminino, porque ela tem uma ligação, né, com os desejos impetuosos, né, uma ligação com os desejos reprimidos, com aquilo que não foi expresso, com aquilo que não está claro, com aquilo que não foi compreendido, né? Então a gente pode traçar, né, essa compreensão da Lilith aqui como se tem um estágio cultural, né, tem uma conexão cultural, mas tem muito a ver assim com o arquétipo da mulher que está conectada com assim o arquétipo feminino de uma forma assim mais exilada, né, digamos assim, uma forma mais assim maléfica, né, mais maléfica. Então muitos astrólogos evitam falar a respeito, né? Mas aqui a gente hoje pode desmistificar um pouco disso, falando, né? Porque a gente está falando do Dia Internacional da Mulher e arquetipicamente, né? Dentro de uma sociedade patriarcal, a gente vem acontecendo, né? Essa predominância, né? De rótulos, né? Que desqualificam as mulheres, né? Então existe uma representação, né, da simbologia mitológica de Lilith nesse sentido, né, de ser assim ligada a lendas de uma mulher que, né, foi expulsa, né, foi exilada, um lado muito sombra, né, e também um lado que tem a ver mais com a independência, né, a liberdade sexual também, né, dentro da mensagem arquetípica, histórica, né, e antropológica que a gente está falando aqui, né, dentro das coisas que tem, né, porque a gente não sabe exatamente o que é real e o que não é, mas é uma constatação empírica, né, vai construindo, né, esse raciocínio. Mas na astrologia, no mapa astral, essa lua, ela representa a lua negra, a Lilith, né? E aí ela tem a ver com um papel importante de interagir com a nossa sensibilidade, com as nossas emoções, se alinha muito com
os sentimentos que são provocados por pressão. Por exemplo, sentimentos que são mais densos, sentimentos que são mais desafiadores, sentimentos que são mais negativos, né? Como a solidão, a tristeza, a opressão. É um ponto no mapa astral que assim traz influências peculiares, né? Que a gente vai analisando sob a ótica dos signos também, a casa onde ela está posicionada, né? Na astronomia ela é tida como um corpo celeste invisível que transita em torno da Lua, né? Então ela é analisada por um prisma assim um pouco mais profundo, né? Que representa uma energia muito forte e muitas vezes carregada dessa negatividade, né? De representar um lado obscuro, um lado sombrio, um lado inconsciente, né? Então conhecer a posição da Lilith no nosso mapa é interessante para a gente obter mais conhecimento a respeito de possíveis bloqueios, pressões, insatisfações com os quais a gente tem que lidar no nosso dia a dia. Então, conhecer essa lua negra, né, é conhecer um lado que a gente ainda desconhece, né, esse lado oculto, a face oculta, né, da nossa lua, né, e então é uma forma da gente entender onde existe alguma compulsão, alguma pressão, qual é a negação. Então, esse símbolo tem a ver com uma negação também. A negação do feminino, a validação do feminino. Olha só que interessante, né? Então, onde a gente sente mais necessidade de ter liberdade, de realizar a nossa vontade, onde a gente não admite que a gente tem certos desejos, onde a gente negligencia, onde a gente nega, né? Então, é uma força também que ela tem um potencial de autodestruição, né? Digamos assim, que no sentido assim de tanta intensidade, porque a lua negra, né, como a gente vê assim na astrologia e até outras filosofias, né, outros estudos, vê assim um momento onde a gente precisa sintonizar mesmo assim com esse lado mais profundo e energético nosso, para a gente poder assim revelar, trazer, né, aflorar, emergir, né, da sombra aquilo que é preciso ser transformado. Então é um movimento onde a gente sintoniza com o silêncio também, né? A gente conhecer essa Lilith, né, no nosso mapa. É uma forte energia feminina, né, que precisa ser ouvida, precisa ser reconhecida, né, e precisa de certa forma apresentar as suas nuances, né, porque tem a ver com a insegurança também. Então, a Lilith no mapa é um feminino que apresenta para nós os nossos temores, traz à tona as inseguranças, as frustrações, dos desejos mesmo reprimidos, né? Indicando as nossas tendências, as tendências ocultas. Então, assim, dentro de um contexto histórico, né, desde o dia de hoje até, né, a gente vai passando assim dentro de uma história ligada à repressão sexual, né, à subjugação do feminino, à submissão do feminino, a desvalorização da sexualidade da mulher, a negligência mesmo da sexualidade da mulher. A gente vê, inclusive, no contexto histórico da própria medicina, né? Então, a gente visualizar no nosso mapa também esse ponto é legal para a gente poder, assim, entender onde é o ponto de carência que a gente precisa dar mais atenção, qual é a possibilidade que a gente tem, né, do potencial que nós existimos, né, em cada um de nós, assim, para a gente poder, assim, suprir
esse saco sem fundo. É um ponto onde mostra, assim, algo que às vezes, assim, passa até por alguma possibilidade de nunca ser satisfeito. Então é isso mesmo, representando a nossa sombra, né? E a depender da mulher ou da pessoa que está analisando, que está vendo no seu próprio mapa, às vezes a gente pode até encontrar assim coisas que são inegociáveis, né? A posição da Lilith ali é aonde a nossa vontade prevalece, né? Então é uma força das profundezas, né? Das vísceras que precisa ser trabalhado, né? Em cada uma de nós, né? Então são muitas faces, né? Desse feminino em nós. A gente pode ver, né? Que existem diversas variações a respeito dos conceitos, a respeito de cada coisa que é pronunciada ao longo do tempo. Isso é muito interessante. Mas aqui o meu intuito foi trazer algum conhecimento para vocês entenderem que no seu mapa astrológico, que na astrologia existem formas profundas da gente conhecer mais a respeito da gente mesmo. Isso é muito especial. Então, esses pontos no nosso mapa faz com que a gente entenda melhor que feminino é esse que a gente manifesta, que mulher é essa que você é, qual é o legado que você carrega, qual é a conexão que você tem com a sua ancestralidade, quais são os pontos de melhoria. Então, essa é a minha contribuição para vocês nos dias de hoje, no dia de hoje, né, nesse dia 8. É um assunto que, assim, renderia, gente, muitas outras lives, porque eu só falei a respeito da tradução desses símbolos, quais são as mensagens que eles trazem pra gente dentro da astrologia, mostrando, assim, mais ou menos a ponta do iceberg, a noção do quanto esse feminino é profundo e o quanto existe pra gente conhecer, né, dessa natureza superior, né, que é a natureza celeste. Então, a natureza celeste está mostrando, eu acho muito interessante, mostrando essa dualidade, né? Mostrando a Lua, que está ali no intermediário, aí trazendo Vênus bem alto, né? Uma coisa superior, assim, ligada à luz da consciência. E aí trazendo Lilith como, né, esse ponto sombrio, assim, que em algum momento se perdeu e a gente precisa se reconectar e acolher, transformar e a gente entender quem somos nós, né, com o feminino. E isso serve para as mulheres, mas também para todos. Os homens também têm toda essa configuração no mapa e pode entender, inclusive, a sua relação com as mulheres, porque esses astros no nosso mapa traduzem muito a nossa tônica de como a gente lida conosco como mulher, mas com a nossa mãe, com as nossas irmãs, com as nossas amigas, com outras mulheres. Então, trazendo mesmo essa conexão com o feminino. Então é isso, meus amores que me acompanharam aqui. Eu agradeço, né, a presença. Hoje não dá tempo, né, a gente abrir uma rodada de perguntas, mas essa live, ela vai ficar gravada, né? Vamos deixar aqui gravada tanto no YouTube quanto no Instagram. Vai ficar no Instagram também. Eu penso que a qualidade do Instagram tá até melhor, né? Mas no YouTube estamos aqui também. No nosso canal do YouTube tem diversos vídeos de autoconhecimento. Vem curtir o meu canal e eu tô sempre compartilhando lá também. E vem curtir você que tá aqui no YouTube, né? @morganamoura.terapeuta. Então, posso desejar aí a todas as mulheres de todas as raças, tribos e cores, por todas as nossas relações, que sejamos prósperas hoje e sempre, lembradas, né? E consideradas, sem estar pedindo ou cobrando por isso, né? Hoje eu vi uma frase muito especial a respeito disso, né? Que sejamos valorizadas e comecemos pela nossa própria autovalorização.
Então é isso. Um grande abraço e fica aqui o meu carinho para vocês. Qualquer dúvida, precisando de mais esclarecimentos, comenta aqui, né, nessa live, comenta aqui no YouTube, comenta no nosso Instagram, que a gente vai trazendo mais temas para a gente explorar mais e conhecer mais. Estou à disposição. Então, um abraço, vou encerrar aqui a transmissão e encerrar aqui também.